Os destaques desta edição. Codan analisa hoje pauta recorde de 4,5 bilhões. Tribunal de Justiça do Amazonas reafirma que lei proibindo cobrança excessiva por perda ou extravio de ticket de estacionamento é constitucional. Tombo do PIB brasileiro na pandemia é menor que o de outros países da América Latina e da Europa, aponta levantamento. Queimadas na Amazônia estão associadas a mais de 2.000 hospitalizações, aponta relatório. TSE decide. Dinheiro de campanha deve ser dividido proporcionalmente entre candidatos negros e brancos. Fundeb. Congresso torna fundo da educação permanente e aumenta recursos federais. Donald Trump concede indulto a assaltante de banco. Em discurso realista, Melania contrasta com Trump e oferece conforto a vítimas da Covid-19. Uma pessoa morre na terceira noite de atos após homem negro ser baleado nos Estados Unidos. Corpo de rapaz de 22 anos que estava desaparecido é encontrado com sinais de agressão em área de mata do Viver Melhor. No centro da cidade, vendedora de refrigerantes é assassinada com 7 tiros disparados pelo pistoleiro da motocicleta. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. 5h48. Previsão do tempo. Choveu ontem os 10 milímetros previstos pelo Climatempo em áreas isoladas e para hoje fala que é de 67% a probabilidade de mais 8 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura fica elevada com máxima de 33 graus. No momento aqui no sítio histórico da cidade, 25 graus, com 72% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 10 quilômetros hora de velocidade. É quarta-feira, 26 de agosto. Chegamos aos 238 dias do ano e faltam 128 para terminar 2020. Lembrando que o ano é bissexto. Dia de São Luís. Comemoramos também o Dia da Igualdade da Mulher. Esta é a edição 44.818 do Jornal da Manhã. A vazante do Rio Negro estava ontem em 2,89 metros, depois de baixar mais 13 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 25,63 metros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. A história registra. 1429, Joana d'Arc entra em Paris. 1789, Revolução Francesa. É votada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 1889, fundação de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul. 1914, fundação da Sociedade Esportiva Palmeiras. 1978, cardeal italiano Albino Luciani é eleito o 264º Papa e adota o nome de João Paulo I. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. O Jornal da Manhã passa a ser retransmitido pela Voz Comunitária Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari, que assim se integra a maior rede de emissoras de rádio e serviços de som para a retransmissão da maior audiência do estado. Esta voz é comandada pelo José Portela. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã e bom dia a nossa nova retransmissora aí lá em Amatari. Fica onde Amatari, Paulo Guerra? Itacoatiara. Muito bem, Paulo. E Pellegrini, uma brisa suave esta manhã em Manaus, não? Bom, é isso aí, Paulo Guerra, uma brisa suave, gostosa, ventinho fresquinho, tá um pouquinho aquele vento frio, Paulo Guerra, em toda aqui a área da zona norte e zona leste da cidade. Te ouviram atentamente ainda há pouco, Paulo Guerra, você falava das chuvas isoladas que ocorreram ontem, né, Paulo? Caiu um pouquinho para cá também e a temperatura ficou muito boa naquela ocasião. Bem como agora, que temos uma temperatura muito tranquila, muito boa nesse momento, Paulo, porém sem céu nublado, tá claro, Paulo, daqui a pouco o sol deve aparecer por aqui. Aqui no centro da cidade, o sítio histórico, a temperatura é de 25 graus, na área do aeroporto internacional Eduardo Gomes, nesse instante a temperatura é de 24 graus Celsius, Alberto Pellegrini. Tempo muito bom nesse momento, Paulo. E Pellegrini, tivemos aí a morte de uma mulher aqui no centro da cidade, mais precisamente na rua Lobo da Almada. Ela era vendedora de refrigerantes. De repente, uma motocicleta apareceu e o pistoleiro da motocicleta atirou 7 vezes contra essa mulher. Seria uma queima de arquivo, Pellegrini?
Possivelmente, Paulo, a polícia já está trabalhando com essa hipótese. Trata-se da dona Meire Melo dos Santos, que foi barbaramente assassinada, Paulo, na rua Lobo do Almada. Você colocou muito bem, foi ainda durante o dia, não foi à noite o crime, foi já no meio da tarde, Paulo, quando ela foi barbaramente assassinada. O motoqueiro, o atirador, fugiu e até o presente momento não foi identificado. Pois é, Peregrino, uma coisa misteriosa, crime passional, ela é envolvida com drogas, até o momento não se sabe. Não se sabe, mas a polícia, Departamento de Perícia Técnica Científica, Delegacia Especializada e Homicídios e Sequestros já está tomando conta do caso. Um rapaz de 22 anos estava desaparecido, era Patrick o nome dele, Peregrino? Era o Patrick Ferreira da Silva. Pois é, ele estava desaparecido já há alguns dias e o corpo dele foi encontrado ontem aonde, Alberto? Numa área de mata, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, lá no Viver Melhor 3, né? Ele estava desaparecido, como você colocou muito bem. Os policiais da 26ª SICOM estiveram lá no local, e no local do crime, uma área isolada, Paulo, uma área de mata, estava lá o corpo da vítima e que estava desaparecido. Foi um desespero total, os parentes estiveram presentes. E infelizmente, Paulo, a situação foi bem complicada lá, muita gente chorando, né? E o corpo apresentava, mesmo com já em avançado estado de decomposição, apresentava sinais de tortura, o corpo da vítima. Peregrine, que está acompanhando você nesse instante, Amanda Félix, que está lá em Anveres, ligada no Jornal da Manhã e gosta de ouvir o noticiário policial com Alberto Peregrine, que é o grande ídolo atualmente. Deixa eu ver quem mais aqui, o Rivaldo Santos, e que está acompanhando também o jornal, Joab Correia, em São José do Amatari, dizendo que a terra dos seus avós, ele está entre Itacoatiara e o Paraná da Eva. Você perguntava ainda há pouco onde é o Amatari. Peregrino, está aí a resposta. Aí, Paulo Guerra, nosso querido Amatari, muito obrigado pela audiência. Pessoal também que está ouvindo o Jornal da Manhã, o Coronel Andrei, lá do Corpo de Bombeiro, obrigado, Coronel. O pessoal do interior também, Paulo, o mineiro do açaí, lá que vende açaí em frente ao cemitério, lá na estrada, Paulo Guerra, radinho ligado, todo dia ele fica lá na M010. Em Manacapuru também, obrigado pela audiência. O André e o Gabriel também mandaram mensagem pra gente. Obrigado aí pela audiência, muito obrigado mesmo, Paulo, e principalmente aquele nosso ouvinte do interior, o pessoal que vai pra roça, que vai pescar, e antes de sair, radinho ligado no Jornal da Manhã. Peregrino, ouça essa notícia, essa informação e um apelo e depois comente. A ouvinte Dora Batista enviou mensagem pedindo que seja feito um apelo ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, no sentido de que o ônibus da linha 101 São Raimundo pare na Constantino Neri, na parada do T1, pois o referido ônibus só está parando próximo à ponte do São Raimundo e no Colégio Dom Bosco. A ouvinte reclama que fica muito longe para ela e outros colegas que trabalham na fábrica de juta da Matinha, no bairro Presidente Vargas. E o pior, Peregrino, esta semana eles foram assaltados enquanto caminhavam pela ponte do São Raimundo, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, não é uma questão de segurança, é uma questão que tem que ser estudada o mais rápido possível. A sensibilidade do motorista tem que haver também, mas ali já não tem paradas, no centro da cidade tem a questão das paradas seletivas. Não é em toda parada que o ônibus deve parar, existem as paradas seletivas. Então, a do 101 deve estar, já deve ter selecionado para ficar só nessas duas, Paulo. Então, tem que haver aí, ela tem razão, a ação do IMMU para selecionar essa parada também para os ônibus da linha 101. Por exemplo, ônibus que para ali no Colégio Militar, ele já não para no Dom Bosco, e assim sucessivamente. No centro da cidade existe essa questão das paradas seletivas e está ficando difícil para o pessoal do São Raimundo. Então o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tem que agir para facilitar a vida dos usuários. Alberto Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. O nível do Rio Negro e Manaus reduz uma média de 10 centímetros ao dia, de acordo com medição do Porto de Manaus. Nesta terça-feira, como já informamos, a baixa foi de 13 centímetros. No mesmo período do ano passado, a redução chegou a 7 centímetros. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, afirma que a vazante está dentro da normalidade e não deve causar impactos extremos. A Prefeitura de Iranduba faz manutenção em espaços esportivos.
Em tempos de pandemia do novo coronavírus, as atividades esportivas em Iranduba ainda não voltaram 100% à normalidade. E segundo o secretário executivo de Esporte e Lazer, Valdir Clay Cunha, as poucas competições que são promovidas no momento seguem rigorosamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades da área de saúde. Ainda de acordo com o secretário Valdir Clay Cunha, a ordem do prefeito Francisco Gomes é que esse período seja destinado à revitalização dos espaços esportivos de Iranduba. O prefeito Francisco Gomes determinou que a Secretaria de Esporte acompanhasse a manutenção dos complexos esportivos do nosso município, como já está sendo realizada a reforma e iluminação do estádio Tenente Álvaro Maranhão, uma conquista muito grande para o nosso município, pintura e iluminação do complexo esportivo da Morada do Sol e pintura de algumas quadras. A propósito, o secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, anunciou ontem que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Iranduba vai se reunir às 9h da manhã da próxima sexta-feira para tratar de uma pauta de 5 itens, entre os quais a proposta de flexibilização para o funcionamento de bares, casas de shows e eventos culturais. A reunião será no auditório da Unidade Básica de Saúde Dr. Lourenço Borg, no centro da cidade. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h59 em Manaus. Ouvintes que acompanham o Jornal da Manhã, Rai Araújo, que está em Manacapuru, Vivaldo dos Santos, e que está ouvindo o Jornal da Manhã, também o Pedro e Silvana, que estão em Brasília acompanhando o jornal. Hugo dos Santos e a Silvana Silva Medeiros, que está em Novo Airão. O programa Merenda em Casa, desenvolvido pelo governo do estado, foi um dos vencedores do 3º Prêmio Super-Heróis para o desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID. Nesta edição foram reconhecidas iniciativas que, de maneira inovadora e criativa, enfrentam desafios relacionados à pandemia. A organização do evento anunciou 4 vencedores nesta terça-feira. O secretário de Educação do Estado em exercício, Luiz Fabian Barbosa, foi responsável pela apresentação do programa ao júri durante uma live com os 6 finalistas. E atenção, a Universidade do Estado do Amazonas está informando mudança na data de aplicação das provas de habilidades para os cursos de dança e música. As provas serão realizadas no dia 22 de novembro de 2020. A alteração é em decorrência do processo eleitoral municipal que ocorrerá em 15 de novembro, com o segundo turno previsto para 29 de novembro. Além disso, as provas de habilidades para o curso de teatro não serão aplicadas no ano de 2020. A Fundação Funesp, responsável pela coordenação do concurso, publicará novamente os editais referentes ao vestibular e CIS, bem como os respectivos anexos 3 do portal da OEA, www.oea.edu.br. Outra alteração é na distribuição de vagas para o curso de licenciatura em Geografia no município de Tefé. Somente no edital do Sistema de Ingressos Seriados, CIS, Grupo A, 10 vagas e Grupo B, 6 vagas. As inscrições para o vestibular e Sistema de Ingressos Seriados CIS 2020 serão no período de 13 de outubro a 9 de novembro. As provas do vestibular serão realizadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2021, enquanto que as provas de acompanhamento 1, 2 e 3 do CIS ocorrem no dia 12 de janeiro. As inscrições poderão ser feitas no site oficial da UEA, no www.uea.edu.br. 6h06 em Manaus. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Asfalto, escolas, ginásio coberto e outros benefícios tornou a comunidade Bela Vista, a zona rural de Manacapuru, em um grande celeiro de oportunidades a empresários que se instalaram naquela comunidade em busca de melhorias de seus negócios. Hoje a Bela Vista pode contar com mercadinhos, farmácias, ferragens, feiras e outros congêneres. A expansão do comércio transformou a comunidade rural num grande centro urbano, favorecendo os comunitários no deslocamento para suprir suas necessidades. O mais recente empreendimento vem de encontro à necessidade dos agricultores, que além de encurtar a distância, também terão acompanhamento técnico na agricultura. Almide Paula, representante da comunidade, destaca a importância do empreendimento para a região.
Verdade, Zeg, mais uma importante conquista na nossa região, desta vez na Bela Vista. Foi inaugurado neste último sábado uma loja de produtos agropecuários. Sem dúvida nenhuma, essa iniciativa que veio por parte do nosso amigo Odeantes, conhecido como Tinha, e a senhora Alceni, vai potencializar a produção rural local, uma vez que eles tinham que se deslocar até a cidade para adquirir seus produtos. Agora está bem próximo. Então, nós só temos a agradecer aos grandes parceiros que se comprometeram, o nosso amigo Wagner, da Agro Campo Verde, e o senhor Brito, da Eurotec. Isso vai ajudar muito os nossos produtores rurais com acompanhamento técnico, participação direta dos profissionais da área. Então, isso é muito, muito gratificante. Estou muito feliz com essa importante conquista em nossa região. Bela Vista é uma das comunidades que está na lista de tornar-se o mais novo município do estado do Amazonas. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:08 em Manaus. A última pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico Bigitel 2018, divulgada em 2019, apontou que a taxa de obesidade no Brasil passou de 11,8% para 19,8% entre 2006 e 2018, representando um aumento de 67%. A capital com o maior índice de obesidade foi Manaus, com 23%. Os atendimentos em 6 ambulatórios de tratamento de fumantes em Manaus serão retomados de forma gradativa na próxima sexta-feira, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde. A medida integra a programação da segunda fase da campanha de conscientização sobre os riscos do tabagismo e o alerta de consumo durante a pandemia da Covid-19, causando quadros graves da doença em fumantes que teve início na segunda em Manaus. O número de profissionais da educação no Amazonas que testaram positivo para a Covid-19 subiu para 342, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O balanço foi divulgado pelo órgão nesta terça-feira durante uma audiência pública virtual da Assembleia Legislativa do Estado, que discutiu o cenário do retorno das aulas presenciais no Estado. Com mais 16 óbitos, número de mortes por Covid-19 no Amazonas sobe para 3.588. O boletim desta terça-feira aponta que 9 mortes ocorreram nas últimas 24 horas e outras 7 que estavam sob investigação foram confirmadas. Nas últimas 24 horas, 683 pessoas se recuperaram da Covid-19, elevando o número de recuperados para 98.916. O Ministério Público Federal adotou nos últimos 30 dias uma série de medidas para cobrar do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA o cumprimento de compromissos assumidos pela autarquia para a redução do desmatamento e para a regularização socioambiental dos assentamentos da Amazônia Legal. Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, de agosto de 2019 a julho deste ano, 24,6% do desmatamento na Amazônia ocorreu em áreas de assentamento. O deputado Sinésio Campos do PT esteve na comunidade São José do Amatari, localizado no município de Itacoatiara, para reunião com moradores que reivindicaram a construção de um porto e uma casa de apoio à saúde para a comunidade, onde vive uma média de 180 famílias. A reunião foi solicitada pela vereadora Sheila Moreira, do PT de Itacoatiara, com o propósito de debater demandas e reivindicações dos moradores do São José do Amatari. O líder comunitário José Menezes relatou que o porto é esperado há muito pelos moradores do São José do Amatari, que não tem local adequado para o embarque de passageiros, produtos agrícolas, estivas, inclusive veículos. O deputado se comprometeu em encaminhar a demanda ao governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus. Sinésio Campos adiantou que o porto deverá ter o mesmo modelo de projeto do porto de Itaubal, que está em construção na comunidade localizada na região do Rio Arari, também no município de Itacoatiara. O senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas, comemorou a aprovação do novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, nesta terça-feira,
como um avanço significativo para que o país possa vencer o atraso, o desemprego e as desigualdades sociais e econômicas. Começamos hoje a reescrever a história da educação do Brasil, frisou o parlamentar ao orientar o voto sim do MDB à PEC 26/20, que torna o Fundeb permanente e amplia a participação da União no fundo. Após 2 adiamentos, o projeto de lei encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, que pretende reduzir 30% o valor de taxas cobradas pelos cartórios, deve finalmente ser votada na Assembleia Legislativa do Estado nesta quarta-feira. O projeto de lei precisou ser colocado em regime de urgência pela maioria dos deputados para que fosse apreciado no plenário do Poder. Em tramitação desde maio, a votação do PL deveria ter acontecido no dia 13 de agosto, mesmo dia em que as pautas da Assembleia foram destravadas após a aprovação do veto do governador Wilson Lima para a PL do gás. Por maioria de votos, o Tribunal de Justiça do Amazonas declarou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, pela qual a Associação Brasileira de Shopping Centers pretendia ver declarada inconstitucional a Lei Estadual número 4.880/2019. A constitucionalidade da lei foi confirmada na sessão desta terça-feira. A lei trata sobre a perda ou extravio do cartão ou ticket de estacionamento comerciais do estado do Amazonas, com aplicação de sanções ao fornecedor ou estabelecimento. Pela legislação vigente, fica proibida a cobrança de qualquer valor pecuniário motivada pela perda ou extravio do cartão ou ticket de estacionamento. Em caso de perda ou extravio do cartão ou ticket de estacionamento, conforme a lei, deverá ser consultado o registro de entrada e saída do veículo automotor para que o consumidor seja cobrado apenas pelo tempo de utilização do serviço. Muita gente está burlando a lei nos shoppings. Na sessão dessa terça-feira, a maior parte dos membros do Tribunal de Justiça seguiu o entendimento do desembargador João Mauro Bessa de que o texto é constitucional, pois trata de relações de consumo e é abrangido pela legislação concorrente não exclusiva da União. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, propôs um aumento de 8,5% nas tarifas da Amazonas Energia. Para consumidores conectados à alta tensão, a alta seria de 8,90% e para baixa tensão de 8,32%. Cliente residencial. Os índices foram calculados no processo de revisão tarifária extraordinária RTE da companhia, em substituição ao reajuste tarifário anual da empresa. Se aprovado, o índice deve vigorar a partir de 1º de novembro, que tornará a tarifa mais cara do país. A possibilidade de RTE está prevista no contrato de concessão da companhia, que é uma das 6 ex-distribuidoras da Eletrobras. No processo de privatização dessa distribuidora ou dessas distribuidoras em 2018, o governo permitiu que o novo concessionário solicitasse uma RTE entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária prevista para 2023. Este processo é realizado a cada 5 anos com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas não é feito para essas empresas desde 2013. Por isso, há muitos investimentos que ainda precisam ser remunerados, o que encarece as tarifas. Relator do processo, o diretor Sandoval de Araújo Feitosa ressaltou que o processo ainda passará, é bom lembrar, por consulta pública e não é definitivo. Com o maior valor em investimento desde 2016, o CODAM, Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, responsável pela aprovação da isenção de impostos estaduais, avalia hoje projetos que somam 4,569 bilhões de reais. A reunião será na FIEAM, a Federação das Indústrias do Amazonas. Os maiores investimentos são da Samsung, com 61,18%, o que corresponde a 2,795 bilhões para a produção de fones de vídeo com sistemas inteligentes de áudio e televisores com tela de cristal. A Coimpa participa com 27,32%, com 1,248 bilhão de reais. A Tectoy também apresenta uma parcela representativa, investindo 230,4 milhões, que corresponde a 5,04%. Até então, a pauta com maior volume de investimento tinha sido registrada em 2016, na 263ª reunião em 1º de setembro daquele ano, com um total de recurso de 3,213 bilhões de reais. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Podemos dizer, Paulo Guerra, que tivemos
Mais uma vez, uma noite madrugada muito tranquila na cidade. Nenhuma morte por violência foi registrada no Instituto Médico Legal a noite de ontem. Bem como movimentação em pronto-socorro também, Paulo Guerra, foi bem tranquila durante a noite e madrugada. Entretanto, no pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. As informações, Paulo Guerra, dão conta de que um homem de 23 anos se desentendeu com um homem com quem ele já tinha uma rixa antiga. Isso aconteceu no bairro de São Francisco e ele deu entrada após receber murros, chutes, socos e pontapés no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada em estado grave, vítima de atropelamento. Esse atropelamento aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, era por volta de 19 horas à noite de ontem. Também vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Uma jovem de 29 anos de idade deu entrada no pronto-socorro do Lúcio, vítima de queda de moto. Ela rebolou pelo asfalto após o condutor da motocicleta fazer uma manobra brusca. Ela deu entrada, era por volta de 20 horas e 30 minutos e foi rapidamente muito bem atendida pelos anjos da vida, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, e depois de ser atendida, ela já não corre risco de morte. Pronto, socorro, Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele levou uma facada. Um homem conhecido apenas como Robson, morador da invasão, morador de uma invasão ali no Distrito 2. Paulo Guerra e ouvintes, as informações dão conta de que ele se desentendeu durante uma bebedeira com seu colega de copo. Esse colega de copo estava armado e deu-lhe uma violenta estocada na barriga do companheiro dele. Os dois era só alegria. As informações dão conta que antes da facada os dois conversavam, os dois bebiam, os dois ouviam música e se divertiam ao som de muita música brega e cervejas, a cerveja gelada, aquela cerveja de pobre. Daí, Paulo Guerra, houve o desentendimento e a vítima deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. Chegou no bico do urubu, chegou com as vísceras expostas, já estava mais para lá do que para cá. Daí os anjos da vida do Platão Araújo agiram rápido, era médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todo mundo com pressa para salvar a vida desse homem, e assim o fizeram. Após ele chegar no bico do urubu, ele foi muito bem atendido no Platão Araújo e já não corre risco de morte. O homem que não teve o nome revelado, o homem que não teve a identidade revelada, ele foi preso ao agredir a esposa com murros, chutes, socos e pontapés. Isso aconteceu lá no bairro de Santa Etelvina, e de acordo com a polícia, as agressões teriam sido motivadas porque a vítima teria pego uma mensagem no celular do companheiro. Ela tinha visto um celular, aliás, a mensagem no celular do companheiro. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ela foi para cima. Ela queria saber de quem eram as mensagens. Daí, ele a agrediu e posteriormente foi preso, graças ao grande trabalho da polícia na área, que conseguiu prender, que conseguiu tirar esse bandido de circulação. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Um resumo das últimas 24 horas. A noite e madrugada foi tranquila no IML. Durante a noite, durante a madrugada, nenhuma morte por violência. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu no tiro, ninguém morreu por paulada, ninguém morreu por agressão física. Entretanto, à tarde, durante a luz do dia, a dona Meire Melo dos Santos
foi barbaramente assassinada no centro da cidade, aí nas proximidades da Rua Lobo da Almada, aí na Rua da Alegria. Paulo Guerra e ouvintes, ela caminhava, ela não sabia, mas estava prestes a morrer. No momento que estava andando pela rua, ela foi atacada, ela foi atingida a bala por um homem que estava em uma moto. Ele atirou 6 vezes no corpo da vítima, matou a mulher na hora e fugiu tomando rumo ignorado a partir do centro da cidade. A placa da moto já está sendo puxada por câmeras de segurança ali da área da Rua Lobo da Almada, no centro da cidade. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Será que tem a ver com droga? Será que tem a ver com crime passional? Tudo isso a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que tem como delegado titular Dr. Paulo Martins, já está trabalhando no caso. O Patrick Ferreira da Silva, de 22 anos, estava desaparecido já fazem alguns dias. O corpo dele, Paulo Guerra, foi encontrado ontem, lá no Viver Melhor 3, com sinais de tortura e já em estado avançado de decomposição. O corpo do Patrick foi rapidamente conhecido por parentes. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal, onde a perícia, onde os exames irão comprovar o que foi que matou realmente o Patrick. Ele tinha sinais de tortura pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 46 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes do esporte, os números das loterias Loto Fácil concurso 2020, que teve 4 apostadores com 15 acertos. Eles são de Brasília, Posse em Goiás, Três Rios, Rio de Janeiro e Guaratinguetá, São Paulo. Com 14 acertos, foram 214 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.483,19. Os 4 apostadores que acertaram os 15 números vão receber R$932.809. As dezenas sorteadas foram estas: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 25. A Lotomania no concurso 2103 acumulou 19 números. Foram 2 apostas, cada uma vai receber R$140.944,33. Dezenas sorteadas do concurso 2103. 02, 13, 21, 32, 35, 38, 39, 49, 63, 65, 71, 73, 77, 78, 81, 88, 92, 93 94 e 98. Agora as notícias do esporte. A Conmebol obteve nesta terça-feira a aprovação dos governos da Argentina e do Uruguai para o seu protocolo sanitário de volta das competições continentais. Os 2 países eram os únicos do bloco que ainda não haviam dado o aval para o procedimento estabelecido pela entidade para os retornos da Libertadores da Copa Sul-Americana. A Conmebol divulgou a decisão do governo argentino, mas deve comunicar a aprovação dos uruguaios apenas nesta quarta-feira por um motivo burocrático. É feriado no Uruguai nesta terça e o documento com a aprovação do protocolo ainda não foi enviado. O governo brasileiro deu o seu aval no último dia 17, com algumas observações feitas pela vigilância sanitária. Após mais de 5 meses paralisado em função da pandemia do coronavírus, o Campeonato Brasileiro Feminino será retomado nesta quarta-feira, com a disputa de 3 jogos que vão concluir a 5ª das 15 rodadas da fase inicial e algumas atrações. O torneio, a final, retorna com a repetição da final de 2019. Corinthians e Ferroviária e um técnico que superou uma grave doença durante o período de pausa, o santista Guilherme Giudice,
mas também com a preocupação sobre as condições financeiras do Iranduba, um tradicional participante. O torneio não tinha jogo desde 15 de março, voltando nesta quarta com os duelos Santos e Audax às 14 horas na Vila Belmiro, Internacional e Flamengo às 15h30 no Sesc Campestre e Corinthians e Ferroviária às 19h30 no Parque São Jorge. Com 3 gols de Nenê, o Fluminense garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil após vencer o Figueirense por 3-0 ontem à noite no Maracanã. Depois de ter perdido o jogo de ida por 1-0 em Santa Catarina, o tricolor precisava vencer por 2 gols de diferença para passar de fase. Além do Fluminense, a Ponte Preta garantiu vaga na quarta fase da Copa do Brasil ao derrotar o Afogados por 2-0 no estádio Vianão. A Macaca havia vencido a partida de ida por 3-0. Quem também se classificou nesta terça-feira foi o América Mineiro. Depois de ter empatado em 0-0 com a Ferroviária no primeiro jogo, o Coelho venceu por 1-0. Os jogos desta quarta-feira. Às 16 horas jogam pela Copa do Brasil América de Natal e Juventude. CRB e Cruzeiro. Às 19 horas jogam Paraná e Botafogo. Campeonato Brasileiro. 21h30. Corinthians e Fortaleza. Goiás e Vasco. Pela Copa do Brasil jogam Vitória e Ceará. Às 21h30 pelo Campeonato Gaúcho começa a decisão Caxias e Grêmio. E às 21h30 pelo Campeonato Mineiro jogam Atlético Mineiro e Tombense. Também iniciando a decisão do Campeonato Mineiro. Últimas notícias. Num dia marcado pelos bons resultados das contas externas brasileiras e por dados econômicos fracos nos Estados Unidos, o dólar teve a maior queda em uma semana. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a 5,527 com recuo de 0,67 centavos, ou seja, menos 1,19%. As bolsas asiáticas fecharam-se em direção única nesta quarta-feira, após dados fracos dos Estados Unidos voltarem a gerar incertezas sobre a recuperação global e em compasso de espera antes de um discurso amanhã do presidente do Banco Central americano. Na China, o Xangai Composto recuou 1,30% hoje, o menos abrangente, o Shenzhen Composto, caiu 1,88%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei encerrou o pregão na Bolsa de Tóquio em baixa marginal de 0,03%, mas o Hang Seng teve ligeira alta de 0,02% em Hong Kong. Na Oceania, a Bolsa Australiana ficou em território negativo com baixa de 0,73% no índice Standard & Poor's ASX 200 em Sydney. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial a 5,7 milhões de trabalhadores. Entre eles estão trabalhadores do Bolsa Família, além dos que estão no Cadastro Único e os que se inscreveram no programa por meio do site ou do aplicativo. Apesar da projeção de tombo recorde no segundo trimestre, a queda do Produto Interno Bruto PIB do Brasil será menor do que o da maioria das economias das zonas do euro e de outros países da América Latina, como México, Colômbia, Chile e Peru. O dado oficial da economia brasileira, que será divulgado no dia 1º de setembro, deve mostrar uma contração de até 10%, indica menor que o índice menor que o desempenho dos maiores economias do mundo, pois em 18 países a queda no segundo trimestre foi superior a 10%. A recuperação por aqui, no entanto, ainda seria muito lenta. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou nesta terça-feira um mutirão para renegociar dívidas de parcelas atrasadas nos financiamentos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, programa que foi mais cedo rebatizado pelo governo como Casa Verde e Amarela. E de acordo com Marinho, o mutirão que será feito em conjunto com a Caixa só vai ocorrer depois do fim das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o que na estimativa dele deve ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. A demanda de água potável no Brasil pode aumentar quase 80% até 2040 diante de mudanças econômicas, demográficas e climáticas. É o que aponta um estudo do Instituto Trata Brasil com a ex-anticonsultoria. O governo vai ter que se planejar para atender a população de forma eficiente e sustentável. São Paulo completa hoje 6 meses do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Na ocasião, um homem de 61 anos que mora na capital paulista fez uma viagem para a Itália entre 9 e 21 de fevereiro. Até ontem o país registrou 1.215 mortes pela Covid-19, chegando ao total de 116.666 óbitos. Já são 3.674.176 pessoas
pessoas com o novo coronavírus. A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 950 óbitos. O padre Antônio Firmino desejou que católicos que não estão indo à missa por causa da pandemia do novo coronavírus morram antes da distribuição de uma vacina. A declaração foi dada durante uma missa realizada no último domingo na paróquia de São João Batista, lá em Visconde do Rio Branco, nas Minas Gerais. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. Segunda turma do STF anula processo julgado por Sérgio Moro no caso Banestado. O placar ficou por 2-2 e empate beneficiou o doleiro Paulo Roberto Krug. Mendes e Lewandowski avaliaram que Moro quebrou imparcialidade. Ex-juiz diz que sempre agiu com equilíbrio, discrição e ética. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu nesta terça-feira arquivar um pedido de providências apresentada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra 3 procuradores da Lava Jato que o denunciaram e fizeram uma apresentação em PowerPoint para explicar a acusação. O pedido de providência foi apresentado pelo ex-presidente contra os procuradores Júlio Carlos Noronha, Robertson Henrique Pozopon e Deltan Dallagnol. 6:42 em Manaus. O Senado aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que altera regras e torna permanente o Fundeb, o fundo que financia a educação básica. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, promulga a emenda esta manhã em sessão do Congresso. A PEC prevê, entre outros pontos, a ampliação gradual da participação da União no Fundeb, de forma a chegar a 23% a partir de 2026. Atualmente, essa complementação financeira do governo federal está em 10%. O placar no Senado foi de 79-0 nos 2 turnos. Mais de 70 parlamentares do PSOL, PT, PDT e outros partidos se unem para protestar contra o veto ao brasileiro Paulo Abrão, derrubado no cargo de secretário-geral da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A decisão de impedir um novo mandato ao brasileiro foi do secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, dirigente apoiado há poucos meses pelo governo de Jair Bolsonaro. Abrão foi escolhido para o cargo em 2016 e neste mês teria seu mandato renovado. Por unanimidade, a Comissão Interamericana aprovou em janeiro o nome do brasileiro para o período até 2024, mas o nome do juiz acabou sendo bloqueado por Almagro. O que é notícia no mundo nesse início de manhã? As forças de defesa de Israel solicitaram nesta terça-feira moradores de cidade do norte do país que permaneçam em casa, próximo a abrigo após um incidente de segurança. As forças israelenses não detalharam o que motivou o pedido de atenção. Porém, segundo o jornal Times of Israel, militares efetuaram disparos nas proximidades da fronteira com o Líbano e fizeram operação para fechar os postos entre os dois países. Recentemente, o grupo extremista libanês Hezbollah prometeu vingança após a morte de um dos combatentes na Síria durante ataque atribuído a Israel ocorrido no fim de julho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um indulto presidencial a John Ponder, condenado por assaltar um banco em Nevada. A oficialização foi divulgada em um vídeo gravado para a segunda noite da Convenção Nacional do Partido Republicano nesta terça-feira. Após sua prisão, Ponder fundou um programa de reintegração para ex-presidiários. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, prestou homenagem às famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus no país durante seu discurso na segunda noite da Convenção Nacional do Partido Republicano. O secretário de Estado Mike Pompeo falou de Israel, onde está em uma missão oficial. Hoje discussam o vice-presidente Mike Pence e a assessora de Donald Trump, Kellyanne Conway. A segunda noite da Convenção Republicana foi inaugurada com uma oração liderada pela pastora Norma Urrabazo, da Igreja Internacional de Las Vegas. Ela pediu que se rezasse pela recuperação de Jacob Blake, homem negro baleado diversas vezes por policiais no domingo e que gerou uma nova onda de protestos antirracistas. E a cidade americana de Kenosha, no estado de Wisconsin, viveu mais uma madrugada, a terceira consecutiva de protestos depois de uma violenta abordagem policial que deixou um afro-americano gravemente ferido. A polícia afirmou que durante o protesto desta quarta-feira 3 pessoas foram baleadas e uma delas morreu. Os novos confrontos começaram quase 2 horas após o início do toque de recolher em Kenosha, às 20 horas da terça-feira, pelo horário local. 6:45 em Manaus.
Além dos danos óbvios à fauna e à flora da Amazônia e da contribuição para as mudanças climáticas, os incêndios no bioma causados pela ação humana colocam em risco um outro bem inestimável: a saúde da população. Este é o alerta de um relatório publicado nesta quarta-feira pelas organizações Human Rights Watch, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Para demonstrar os efeitos das queimadas na saúde, a análise mapeou hospitalizações relacionadas à poluição em municípios abrangidos pelo bioma em 2019, ano em que teve o maior pico em área desmatada desde 2017 e a segunda maior alta em focos ativos, de acordo com dados incluídos no relatório. O trabalho calcula pelo menos 2.195 hospitalizações por doenças respiratórias relacionadas às queimadas, das quais 467, 21%, envolvendo crianças de 0 a 12 meses, e 1.080, 49% idosos com mais de 60 anos. Os números do relatório foram resultado de cálculos combinando informações do DataSUS, portanto incluindo apenas internações do Sistema Único de Saúde. O que estampam em suas primeiras páginas os principais jornais do país nesta quarta-feira? O Globo do Rio de Janeiro. O ACF recebeu repasses de sócio de empresa que tem contratos com o governo, mostra a COAF. A Folha de São Paulo. TSE forma maioria para criar cota do fundo eleitoral para candidaturas de negros. O Estado de São Paulo. Senado aprova PEC do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica. Ronaldo Centrão, capitão da República Correio Brasiliense. Bolsonaro diz que deve decidir valor do auxílio emergencial até sexta. Valor econômico. STF reconhece parcialidade de Moro e anula sentença contra Doleiro. Estado de Minas. Investigação revela que hacker disse ter romance com padre Robson. Jornal do Comércio no Recife. Primeira morte de criança com síndrome rara associada à Covid-19 é confirmada em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Plenário do STF mantém suspensão de aposentadoria especial para ex-conselheiro do TCM do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Interpretações divergentes ameaçam a eficácia do veto de Bolsonaro ao reajuste de servidor. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Codan analisa hoje pauta recorde de 4,5 bilhões. Em tempo. Após pressão, a Assembleia Legislativa vota a redução das taxas cartoriais. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.